O cheiro de tabaco e menta do cigarro que traguei espalhou-se pelo escritório rapidamente. Enquanto aguardava sem paciência alguma Firmino me trazer Manuela, estava interessado mesmo era em descobrir quais eram os motivos escusos por detrás da presença da garota esta noite. Queria a confirmação de que a ameaça que enxerguei em seus olhos antes tinha algum fundamento ou se era apenas o seu cérebro paranoico entrando em ação. Não seria a primeira vez. Apoiei parte do corpo contra a mesa ao avistar a aproximação deles na entrada do estábulo. O cigarro entre os meus dedos foi apagado sem que eu sequer precisasse olhar o cinzeiro, pois sabia exatamente em que ponto ele se encontrava sobre a mesa fria, precisamente ao lado da 9mm que costumava carregar comigo por todos os lados, como se fosse uma extensão do meu próprio corpo, uma que me mantinha vivo. Segurança era algo que eu levava muitíssimo a sério, e foi por isso que questionei Javier antes que a convidada passasse pela porta. Você estava quando a revistaram? Perguntei cruzando os braços. Há algo que eu deva saber? O cabra hesitou. Não, ele a tinha visto nua. A mulher que veio até mim porque seria o meu presente, eu esperava uma resposta melhor do que essa, porra. O que diz a tatuagem que ela possui na perna? Dessa vez eu o encarei desejando ver o tipo de reação que Javier teria. E não, esse não era eu agindo como um louco. Era quem eu era, sempre fui e seria. Está em latim, eu... Latim? As cadelas que conheci jamais tatuaria algo em latim. Pelo menos não as meninas de Jimenez. Quantas mais ela tem? Cortei-o, enquanto me perguntava o quanto ela havia marcado do próprio corpo. Até agora, tudo o que eu sabia era que havia uma entre os seios e outra em sua coxa. Então, 3. Foi tudo o que eu vi. Claro que o infeliz prestou atenção. Um homem teria que ser cego para não olhar. Ter qualquer um de meus homens cobiçando ou olhando para o que era meu nunca me incomodou. O que me irritava era saber que Javier tinha sido o primeiro a vê-la nua, quando a verdade é que esse era um prazer que deveria ter sido meu. Eu vou saber onde está a terceira? No alto da nuca. Ela tem liberdade, escrito. Será que tudo na infeliz chamaria minha atenção? Uma progressista? A garota não me parecia esse tipo de mulher. Mas, novamente, eu jamais esperaria que alguém como ela tivesse uma frase em latim cravada em seu corpo. Isso exigiria o intelecto que as meninas de Jimenez não possuíam. Talvez liberdade seja o que ela procura, Javier sugeriu, forçando um sorriso de escárnio em meu rosto. A garota veio ao lugar errado, então. Alterei o ângulo da câmera e as telas mostradas, obtendo total acesso às costas nuas de Manuela e ao seu pescoço delicado e fino, que ia e vinha entre as baias espaçosas, como se não acreditasse no que enxergava. Eu conhecia essa sensação, porque era exatamente o que eu estava sentindo ao olhar para ela. Incredulidade. Irrequieto, eu girei o anel em meu dedo, um gesto instintivo, nem sempre consciente, que por vezes me fazia lembrar o peso da responsabilidade sobre as minhas costas. Essa era uma das razões, aliás, pela qual eu não deveria perder o meu tempo com uma completa estranha. O que pretende fazer com a garota? A pergunta de Javier veio baixa e certeira. E se não fosse o fato de que eu conhecia desde que era um moleque, eu não teria me dado o trabalho de responder. A verdade é que desde que voltou a Sinaloa e bateu na minha porta pedindo uma oportunidade que no passado meu pai deu ao seu pai, Javier sempre mostrou de que lado se encontrava sua lealdade. Ainda não sei. Intuindo a aproximação de Firmino e Manuela, eu olhei para a divisória de vidro que dava para o corredor. Firmino foi o primeiro a aparecer. Sua expressão evidenciava sua opinião a respeito da presença de Manuela nessa parte específica da propriedade. Com passos cautelosos, a garota surgiu em seguida, o impacto dos seus olhos tempestuosos atingindo-me em cheio. Drenou qualquer reação que planejava ter. Detendo-se do outro lado da divisória, a garota me encarou com um misto de ardor e raiva. Sempre fui bom em ler as pessoas, podendo afirmar com segurança que a feliz parecia tudo, menos inofensiva. Conforme retomava o fôlego, dei espaço para que ela tomasse o seu tempo e sondasse o terreno, antes de dar qualquer outro passo. O que ela teria feito em seu próprio ritmo, se não fosse pelo empurrão dado por Firmino para que ela entrasse de uma vez, fazendo com que eu finalmente enxergasse o óbvio. Manuela era jovem demais. A estatura baixa e o corpo miúdo. Era facilmente enganados pelas curvas que a garota possuía.
a pouca idade ficando evidente somente ao observar os traços delicados de seu rosto, as sardas salpicadas no nariz, a boca rosada e de aparência macia. Eu poderia facilmente deixar-me levar pela inocência que exalava de sua direção, se não fosse pelos olhos febris que me encaravam. Porra, garota, querer você é a última coisa que eu preciso agora. Como se pudesse ler meus pensamentos, Manuela arfou, dando um passo atrás do outro até que suas costas batessem de encontro à divisória de vidro. Assim como o subir e descer frenético dos seios fartos, sua respiração também se mostrou agitada. Voltei a lamber meus lábios, desejando de forma irracional sentir pelo menos o gosto da boca úmida e com toda certeza gostosa, marcada pelos dentes brancos que raspavam seus próprios lábios. Boca e nariz pequeno, olhos imensos, eu me senti como o próprio lobo mau aqui, e não vou negar, minha vontade era uma só, mandar o bom senso à merda e foder essa garota. Foi com esse pensamento a me atormentar que eu eliminei a distância entre nós dois. Notei, conforme me aproximava, o tremor do seu corpo. Um grunhinho baixinho lhe escapou no instante em que me detive. Seus olhos se estreitaram enquanto prendia a respiração. A mordida em seus lábios se tornou profunda, atraindo meu olhar e aumentando o anseio por tocá-la. Um desejo que não me privei ao estender o braço e afastar, sem cerimônia, um lábio do outro. Meu polegar os esfregou, arrastando com ele resquícios da porcaria melada que havia sobre a pele sensível. Eu mal havia tocado a infeliz e sentia meu peito arder em fúria por dentro. Não só o meu, constatei, sendo capaz de escutar cada batida assustada que vinha do seu coração. Um som que me fez dar outro passo, eliminando uma distância que já não existia, enquanto deslizava o olhar até os seios redondos, salpicados por pequenas sardas, as mesmas que notei em seus ombros e nariz. Contraí o maxilar ao tentar imaginar onde mais sardas haviam em seu corpo. Meus olhos indo e vindo por sua pele ao ligar cada uma das sardas que se perdiam em meio à constelação tatuada abaixo do profundo decote. Um caminho de estrelas negras que fizeram a porra da minha garganta secar e meu pau crescer, latejar em antecipação. Estalei a língua em uma tentativa árdua de umedecer o céu da boca. A vontade, quase irracional, de me inclinar sobre a garota e chupá-la exatamente sobre onde a tatuagem começava, se fortaleceu dentro de mim, a cada maldito segundo que passava. Infelizmente, para ela, não era o coração de um homem batendo dentro do meu peito nesse momento, e sim o de um animal, e ele estava com fome. Manuela Garcia, disse seu nome, ao praticamente me forçar a caminhar para longe dela. E dessa vez, a ideia de me servir de outra dose de tequila não foi afastada. Com uma calma forjada, eu despejei o líquido âmbar em um copo estreito, e em seguida fiz o mesmo com o que pretendia oferecer à garota, ganhando o mesmo tempo que permiti que ela tivesse. Beba, estendi o copo em sua direção, sem me importar que meu pedido tenha soado como uma ordem. Melhor não, obrigada. Jovem, bonita e educada. Havia algo de errado nessa merda. Não vou oferecer de novo, porra. Rosnei, mostrando à coitada que eu não era tão educado quanto ela. E mais do que isso, que apreciava uma boa luta. Sempre fui um homem violento, dentro e fora da cama, e sexo para mim tinha que ter sangue, suor e gritos. E acredite em mim, nunca era contra a vontade delas. Pelo contrário, cada mulher que tomei em minha cama esteve ali porque queria, gemeu porque gostou, gritou porque quis e gozou porque não tinha como ser diferente. A porra era selvagem, mas sempre com consentimento. Sem paciência, coloquei o copo de tequila sobre a mesa lateral ao seu lado, enquanto Manuela me encarava como se eu fosse um monstro. Eu já havia sido olhado dessa forma antes. Não seria a primeira vez e nem a última, mas havia algo naqueles olhos, algo que vinha deixando meu corpo inteiro em alerta. Perigo. Eu podia senti-lo inteiramente na pele, principalmente por não saber que tipo de cadela eu estava lidando. Quer saber? Saiam todos, agora, dirigi a ordem a Javier e a Firmino, que tinham permanecido dentro do escritório enquanto James fazia a guarda ao lado de fora. Firmino, você sabe o que eu espero que faça. E você? Encarei Javier. Não importa os gritos que escute na porta agora. Eu não quero ser interrompido. Voltei minha atenção a Manuela assim que Javier e James assumiram suas posições no corredor. Ambos de costas, mas completamente atentos ao que se passava aqui dentro. Privacidade não era uma escolha quando se tratava da minha segurança.
Deslizei o meu olhar até o seu colo e, incapaz de deter qualquer avanço em sua direção, toquei uma das estrelas negras em sua pele, fazendo-a arfar, como se meu toque fosse infinitamente mais profundo do que fora na realidade. Gostei de sua reação, ainda mais de saber que eu também a afetava, que não era o único a um passo de perder a cabeça. O que significa? Perguntei rude, concentrada em ver meus dedos percorrendo-as e a fazendo ofegar em cada arranhar áspero do meu dedo. Eu te fiz uma pergunta, encarei-a impondo-me sobre ela. Em resposta, Manuela entreabriu os lábios, separando-os devagar e fudendo com meu juízo de tal maneira que praticamente a esmaguei contra a divisória atrás dela, dando um fim a qualquer espaço desnecessário que a impedisse de respirar outro ar que não o meu. Sua pergunta não garante a minha resposta. Disse com dificuldade. A voz baixa foi incapaz de esconder o traço de rebeldia. Deixe-me te explicar uma coisa, Manuela. A mesma mão que a tinha tocado abaixo do seu seio acariciou o seu rosto. Talvez você não me conheça, e se conhece, não parece ser o bastante. Por isso, quero que entenda que quando eu peço para que façam algo, eu quero que me obedeçam, sem discussão. Se eu digo beba, você bebe. Se eu digo pule, você pula. Não é difícil, é? Mostrando a nós dois como minha mão poderia ser grande em relação a cada parte do corpo dela. Meu polegar, por exemplo, tinha facilmente o dobro de tamanho de sua boca, e isso me excitou, caralho. Fez meu pau já duro apertar contra o estômago plano dela. Seu olhar de espanto deu-me a resposta que eu queria. Ela o tinha sentido. Para você, talvez não. Mas para a pessoa que abrirá mão do seu poder de escolha... Ah, não me venha com essa merda, porra. Bati o punho contra a divisória e, ao contrário do que imaginei, Manuela não recuou ou se estremeceu diante de mim. Não. A pequena feiticeira ergueu o queixo em desafio enquanto o tesão do caralho se espalhava pelo interior do meu corpo. Não comece com papo de direito de escolha. Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Manuela me empurrou com toda a força que pôde. O esforço foi inútil, porque não me fez mover 1 centímetro que fosse. Em vez disso, eu aproximei o rosto do seu e a fiz me enfrentar. Você não faz ideia de quem eu sou, faz? A infeliz piscou, privando-me mesmo que por instantes da insanidade absoluta que eram seus olhos. Faço, mas não tenho medo, não de você. Suas palavras pareciam dizer a verdade, porque não era medo que eu enxergava ao encará-la. Era outra coisa. Olha, não sei se a considero corajosa ou louca. Acariciei seu rosto bonito de forma suave, enquanto sentia-me tudo, menos pacífico. Qualquer outro dia, qualquer outra mulher, e essa conversa sequer estaria acontecendo. Não que faça diferença, porque o que eu quero de você, mais do que trepar, pensei, são respostas. Notei sua resistência, o desejo óbvio de não ter que me olhar de baixo. Nem com o salto que usava, igualávamos em altura, e isso a incomodava, assim como me incomodou o sorriso que a infeliz deu, um sorriso que dizia que eu teria que obrigá-la se quisesse lhe arrancar qualquer coisa, fosse respostas ou fosse a roupa, e pela primeira vez na noite eu a enxerguei como uma verdadeira adversária. Não por se mostrar uma ameaça à minha segurança, não. O perigo que Manuela representava tinha a ver com a brutalidade que seus olhos e sua boca me faziam querer. Era esse desejo, essa vontade absurda de colocar as mãos em algo que eu definitivamente não deveria, que seria a minha perdição. Porque eu me conhecia. Não era o homem de ter um único defeito. Ser violento fazia parte da minha essência, a mais crua dela, mas ser obsessivo também. Tenho a impressão de que, quando terminarmos essa conversa, você vai desejar não ter me conhecido, independentemente do que decidisse fazer com ela. De forma deliberada, sua mão pousou no meu peito, não com a agressividade de antes. Ainda assim, ficou claro que, se dependesse de sua vontade, eu não chegaria perto dela, nem 1 centímetro a mais. O sorriso cínico que tanto me incomodou desapareceu por completo, enquanto eu era pego pela visão do seu lábio superior esmagando de baixo, molhando-o lentamente, e que tudo fosse para o inferno, porque assisti-la chupar a própria boca causou um estrago em meu cérebro maior do que qualquer buceta que eu tenha comido nos últimos tempos. Eu duvido. A infeliz murmurou, fazendo-me ser o único a rir agora, porque se havia algo do qual eu não fugia, era de um desafio.
E a luta prestes a acontecer aqui? Bem, se ela não terminasse comigo fudendo a garota, terminaria com um de nós dois sangrando. Não restava dúvidas. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.